Bom, então, campo elétrico é o último capítulo do primeiro bimestre, esse tópico, tá? O campo elétrico, na verdade, é um conceito que é um pouco difícil de conseguir explicar de uma maneira simples para que vocês possam entender. Então, vamos lá. Então, o que seria um campo elétrico? Então, essa foi a maneira assim mais simples que eu consegui assim escrever para que vocês tentem compreender o que é um campo elétrico. Vamos lá. Um campo elétrico nada mais é do que a região ao redor de uma carga elétrica, e essa carga elétrica eu vou chamar de carga fonte, onde uma outra carga elétrica, que eu vou chamar de carga de teste ou carga de prova, ficará sujeita à ação de uma força elétrica. Então, se eu tenho uma carga elétrica e ao redor dessa carga elétrica, quando eu aproximo uma carga de teste, uma outra carga, e essa carga fica sujeita à ação de uma força elétrica, eu digo que aquela região ali possui um campo elétrico, certo? O campo elétrico ele é invisível aos nossos olhos, a gente não consegue ver o campo elétrico, mas a gente consegue ver que ele existe por causa da ação que ele provoca nessa carga teste. A gente pode fazer uma comparação, por exemplo, com os ímãs. Se eu aproximar dois ímãs, eu sei que vai existir entre eles uma força magnética. Então, eles vão ou se atrair ou se repelir. Só que eu não consigo ver o campo magnético do ímã, mas eu consigo, aproximando um outro ímã, descobrir, por exemplo, por exemplo, digamos que eu tenho uma pedra na minha mão. Como é que eu descubro se ela é um ímã ou não? Eu posso pegar um outro ímã, ou posso pegar um objeto de ferro e aproximar daquele objeto. Se houver atração, eu sei que ali vai ser um ímã. Então, eu sei que aquele objeto vai ter o quê? Um campo magnético. É a mesma coisa que a gente faz com o campo elétrico, né? Eu tenho lá um objeto que eu acho que ele tem carga elétrica. Então, provavelmente ao redor dele ele vai gerar um campo elétrico. Como é que eu descubro se ele tem ou não esse campo elétrico? Eu tenho que pegar uma outra carga elétrica e aproximar. Se houver atração ou repulsão, vai existir o campo elétrico. Então, essa carga de teste ou carga de prova é fundamental para a gente testar para ver se tem de fato o campo elétrico ou não, já que a gente não consegue ver ele aos nossos olhos. Mas a gente não consegue ver, mas a gente consegue, digamos, representar esse campo elétrico. Então vamos lá. Foi criada uma teoria para representar o campo elétrico ao redor de uma carga positiva e ao redor de uma carga negativa. Então, ao redor de uma carga positiva, o campo elétrico ele é representado dessa forma aqui, ó, por um conjunto de linhas que a gente chama de linhas de campo ou linhas de força. Essas linhas de campo ou linhas de força, elas sempre vão apontar para fora. Então, aqui está a carga positiva, então vou ter um monte de linhas apontando para fora. Então, isso aqui é a representação do campo magnético formado ao redor de uma carga positiva. Então, são um conjunto de linhas que apontam sempre para fora. E a direção para onde a linha está apontando é a direção do campo elétrico, tá? Aqui do lado eu tenho uma carga negativa, ao redor também tem um conjunto de linhas, né, que representa o campo magnético, só que essas linhas agora apontam para dentro. Então, na carga negativa, as linhas apontam para dentro, na carga positiva, elas apontam para fora. Por que isso? Isso, na verdade, é uma escolha que os cientistas fizeram. Então, eles escolheram representar o campo elétrico da carga positiva assim e da carga negativa assim. É uma escolha. E, a partir disso, eles criaram a teoria sobre o campo elétrico. Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho uma animaçãozinha. Então, deixa eu voltar de novo. Então, vamos lá. Eu tenho, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu voltar e colocar e começar de novo. Duas cargas positivas. Duas cargas positivas, a gente sabe que vai existir entre elas o quê? Uma força de repulsão, porque cargas iguais se repelem. Então, as forças estão por sentidos opostos. Só que, vamos lá, a carga teste aqui nessa primeira figura, ela vai detectar, né, o campo elétrico do mesmo lado da força. Então, quando eu tenho
essa situação, as duas cargas positivas, vocês que eu vou observar. Já na carga negativa vai haver atração, então a força e o campo elétrico vão estar em sentidos opostos. Já se a carga que está gerando o campo elétrico for negativo, aí novamente o aproxima positiva vai haver agora atração, então a força e o campo elétrico vão estar para o mesmo sentido, porque na carga negativa as linhas de campo apontam para dentro, certo? É difícil, hein? Dar aula home office assim. Já se aproxima negativa, vai haver força de repulsão, então elas vão estar agora em sentidos opostos, a força e o campo elétrico, porque o campo elétrico da carga negativa, novamente, aponta para dentro. Então, resumindo, essa animaçãozinha a gente tem isso aqui, ó. Se a carga que gerou é positiva e a carga teste é positiva, a força e o campo elétrico vão estar para o mesmo lado. Então, se a carga for positiva e a carga teste é negativa, elas vão estar em sentidos opostos. Se a carga que gerou o campo é negativa e a carga teste é positiva, elas vão estar de novo para o mesmo lado. E se as duas são negativas, elas vão estar do lados opostos. Então, isso aqui é uma coisa bem importante. E a gente pode até fazer perguntas relacionadas a isso, por exemplo, no Enem, sei lá. Então, mas o problema é que aqui onde eu estou morando é um prédio que entregaram o prédio há pouco tempo. Então, tem apartamentos que estão em obra, né? Então, eu não posso fazer nada. Então, vamos lá. Se eu tiver duas cargas... Vamos lá, se eu tiver duas cargas, uma positiva e uma negativa, como é que eu faço para ver como é que é o campo elétrico? Gerada pelas duas ao mesmo tempo. Então, aqui não é carga teste. Aqui são as duas cargas gerando um campo elétrico. Então, o campo elétrico de duas cargas de sinais opostos, ele vai ter sempre esse padrão, tá? Então, ele vai ter aqui, ó, linhas que saem da carga positiva e vão para a carga negativa. Então, tá saindo da positiva, tá entrando na negativa. Todas elas, tá? Então, aqui no meio tem esse padrão, né? E à medida que se afasta, né, ela vai tendo essa curvatura. Esse desenho é muito semelhante ao que a gente observa, por exemplo, para o campo magnético de um ímã. Bem parecido. A diferença é que no ímã, em vez de ser polo positivo e negativo, é polo norte e polo sul. Tá? Aqui eu tenho um exemplo de como que fica o campo elétrico quando eu tenho cargas de mesmo sinal. Cargas de mesmo sinal se repelem. Então, eu tenho aqui, por exemplo, duas cargas negativas, o campo elétrico aqui no meio ó, fica meio vazio. As linhas, elas se repelem. E o positivo, a mesma coisa. A diferença é que na negativa aponta para dentro, na positiva aponta para fora. Uma observação importante duas linhas de campo elétrico nunca se cruzam. Nunca, ó. Você vê que não existe cruzamento das linhas de campo. Nem aqui, e nem naqueles primeiros desenhos que eu mostrei. Então, duas linhas de campo nunca se cruzam, tá? Bom, como calcular a intensidade do campo elétrico? Primeiro, eu represento o campo elétrico pela letra E. É uma grandeza vetorial, então por isso que eu ponho a setinha. Às vezes eu vou esquecer, como nessa fórmula aqui, eu já esqueci de pôr a setinha, tá? Então, vocês me perdoem se eu esquecer. Então, o campo elétrico, que é o E, ele é dado pela força elétrica dividido pela carga de prova, que é a carga que eu estou usando para testar o campo elétrico. Essa força elétrica é a lei de Coulomb. Força igual a K vezes módulo de Q1 vezes módulo de Q2 dividido pela distância ao quadrado. Se eu substituir isso aqui, se eu pegar a lei de Coulomb e colocar aqui, e fizer lá, supor que a carga... supor que uma das cargas é a carga que gerou, né, o campo elétrico, eu vou acabar chegando nessa equaçãozinha aqui. Então, essa equação, essa daqui, ela vem dessa quando eu substituo o F pela lei de Coulomb.
gente, difícil. Eu acho que eu não vou nem me alongar muito mais, eu vou deixar para semana que vem para terminar a parte de cálculo. Então aqui, ó, o campo elétrico ele pode ser dado pela constante K vezes o módulo da carga que gerou o campo elétrico, que é a carga fonte, que é o Q maiúsculo, dividido pela distância entre as cargas ao quadrado. Então, quando eu souber a carga teste, eu vou usar essa. Quando eu souber a carga que gerou o campo, ou seja, a carga fonte, eu vou usar essa. Então, tem que saber diferenciar. O Q maiúsculo é a carga fonte, o Q minúsculo é a carga teste. Então, aqui eu coloquei o que significa cada uma das letras. Vou mandar esse slide para vocês depois. Então, campo elétrico. A unidade de medida é o Newton por Coulomb, né? Porque é força dividido por carga. Força é Newton, carga é Coulomb. A força elétrica medida em newtons. A carga teste, ou a carga de prova, né? Medida em Coulomb. A carga fonte também medida em Coulomb. A constante eletrostática é aquela constante da fórmula do Coulomb, 9 vezes 10 elevado a 9. E a distância tem que estar sempre em metros, tá? Aí eu tinha preparado aqui dois exemplos, vou deixar para fazer isso na próxima aula, tá? Já vai dar quase meio-dia, né? Deixa eu ver que horas são. Dá uma olhadinha aqui na hora. Vai dar tempo de fazer. Então vamos fazer o exemplo um e o exemplo 1 que é fácil. Vamos fazer o exemplo 1 pelo menos. Bom, exemplo 1. Eu tenho uma carga de teste cuja intensidade é 4 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Ela está sujeita à ação de uma força de intensidade 2 vezes 10 a menos 2 newtons. Calcule a intensidade do campo elétrico. Então, eu vou usar aquela primeira fórmula, essa daqui, ó, certo? Vou compartilhar aqui de novo a tela do meu celular para a gente poder fazer essa conta. Então, vamos lá. Deixa eu ver se já está aparecendo para vocês. Já. Então, vamos lá. Ele me deu deixa eu voltar para a pergunta. Ele me deu a carga teste, 4 vezes 10 a menos 6. Então, é o Q minúsculo, né? Não pode esquecer que é o minúsculo. 4 vezes 10 a menos 6. E ele me deu a força, que é 2 vezes 10 a menos 2. Ele quer o campo elétrico. Então, o que a gente vai fazer? Vamos usar aquela primeira formulazinha. E é igual a F dividido por Q. Logo, vai ser igual a 2 vezes 10 elevado a menos 2, dividido por 4 vezes 10 elevado a menos 6. Aí a gente faz a divisão, né? Começa dividindo os números que vêm antes do 10. 2 dividido por 4. Não. 2 dividido por 4 vai dar 0,5. Aí repete a base, que é o 10, e subtrai os expoentes. Então, menos 2, que é o de cima, menos, que é o menos da regra, menos 6. Menos com menos dá mais. Então, fica aí igual a 0,5 vezes 10, menos 2 mais 6 vai dar 4 positivo. Aí você pode pegar essa vírgula que está aqui, ó, e andar uma casa para o lado direito, porque o número está menor que 1 e não pode. Então, vai ficar E igual a 5 vezes 10 já tinha o 4. Quando eu ando uma casa para a direita, subtrai um dos expoente. Então, resposta da primeira. Dúvidas?
Vou mandar o slide, sim. Vou mandar o slide, sim. E como eu estou gravando a aula, depois eu vou tentar postar a aula também, para que os que não acordaram ainda, ao meio-dia, possam assistir, né? Vamos lá. Segunda questão. Deixa eu voltar para a tela do meu computador. Já estou acabando a aula, tá vendo? Pronto. Vamos lá. Segunda questão. Agora eu vou usar a segunda fórmula, tá? Ó, uma carga de intensidade 5 vezes 10 a menos 6 gera um campo elétrico ao seu redor. Calcule a intensidade do campo elétrico que uma carga teste Q, colocada a 20 centímetros de distância, estará sujeita. Use K igual a 9 vezes 10 elevado a 9. Então, vamos lá. Vou de novo compartilhar a tela do meu celular para poder ir para minha lousinha. Então, vamos lá. Agora, ele me deu a carga fonte, né? Que é o Q maiúsculo. 5 vezes 10 a menos 6. Ele me deu o valor da constante, 9 vezes 10 elevado a 9, e me deu a distância, que é 20 centímetros. De novo, assim como lá na lei de Coulomb, eu não posso trabalhar com a distância em centímetros. Então, divide por 100 para passar para metro, vai dar 0,2 metros. Então, vamos para a fórmula. Eu quero calcular aqui, né, o campo elétrico. Então, vamos lá. Campo elétrico é igual a constante K vezes o módulo da carga teste dividido pela distância ao quadrado. Então, vai ser 9 vezes 10 elevado a 9, vezes a carga teste, que é 5 vezes 10 elevado a menos 6. Tudo isso dividido por 0,2 ao quadrado. Então, vamos começar, né, multiplicando aqui, ó, os números que vêm antes do 10. Então, 9 vezes 5 vai dar 45. Então, vai ficar E igual a 45. Agora, eu vou repetir a base e vou somar os expoentes. Eu tenho 9 com menos 6, vai dar 3. Certo? 9 menos 6, 3. Bom, vamos lá. Na parte de baixo, eu tinha 0,2 ao quadrado. Isso é igual a 0,04, né? Que é 0,2 e 0,2. Aí o que eu vou fazer? Vou pegar a vírgula que está aqui e andar 2 casas para o lado direito. Quando eu ando para a direita, expoente negativo. Então vai ficar E igual a 45 vezes 10 ao cubo, né? Dividido 4 vezes 10 menos 2. 4 vezes 10 a menos 2, que eu andei 2 casas para a direita. Aí divide 45 dividido por 4. Vai dar, vou fazer aqui, 45 dividido por 4. Vai dar 1, 2, 11,25. Então vai dar 11,25. Repete a base e subtrai os expoentes. 3 menos 2. Menos com menos vai dar mais. Então vai ficar E igual a 11,25 vezes 10 elevado a 3 mais 2, que vai dar 5. 11,25 vezes 10 elevado a 5. Beleza, só que o 11,25 é maior que 10.
Então, ainda desloco uma vírgula, uma casa decimal com a vírgula. Andei para a esquerda, soma, né? Então, vai ficar assim, ó. E igual a 1,125 vezes 10 elevado a 5 mais 1, porque eu andei uma casa. 5 mais 1, 6. E essa é a minha resposta. 1,125 vezes 10 elevado a 6. Newton por Coulomb. Essa é a minha resposta. Beleza? Dúvidas? Perguntas? Não? Beleza, então. Então, a gente viu aí exemplo da parte de cálculo, né? E a parte teórica, claro, que vai ser a nossa lição de casa, tá? Então, vocês têm uma apostila linda e maravilhosa. Perdeu, quem jogou no lixo, quem o cachorro comeu, pode entrar nesse site aqui, ó, petinspira.com.br/login. E aí você vai preencher isso aqui, ó. O login é estudante@santanadeparnaíba.edu e a senha é aprender 2020, tá? Aí você entra. Aqui nós teremos o site que tem o material disponível, o livro digital, é logo o primeiro. Aí você vai descer lá até ensino médio. Terceiro ano, vamos procurar aqui, ó, ensino médio, terceiro ano, física, primeiro bimestre, ó, isso daqui. Aí ele vai abrir a apostila virtual para vocês, para quem perdeu, né? Quem tem a apostila normal, faz a normal mesmo, mais prático. Bom, se você der o play aqui, ele vai passando as páginas, vou deixar ele passando até chegar na página que eu quero. É a mesma apostila que vocês têm, igualzinha, não muda nada. Chega na página que eu quero, eu devia só dar uma opção de você já ir direto para a página, era mais prático. Lei de Coulomb, essa parte a gente já passou. Aqui, campo elétrico. Aqui, essa aqui é a página. Então, vocês vão abrir a apostila de vocês aí, ó, na página 10 e vão fazer a questão 1, a questão 2, a questão 3. Aí vira a página, faz a questão 4, a questão 5, a questão 6. E eu acho que tá bom, até a 6 tá bom, né? Dá 1 a 6, tá bom? Aí depois a gente faz outros. Então vou colocar aqui na descrição aqui da chamada. Vou sair aqui é só o navegador. Então é página 10, 1 ao 6, da unidade 28. Página 10. 1 ao 6, da unidade
28. Beleza? Então, semana que vem eu faço o mesmo esquema, começa a aula corrigindo, tá? E aí a gente vê o que vocês acertaram, o que vocês erraram. Mas antes de acabar a aula, eu esqueci de colocar uma coisa no meu slide. Deixa eu pegar aqui uma imagem da internet mesmo. Que é para mostrar para vocês quando que o campo elétrico é classificado como uniforme. Campo. O meu computador tá zoado. Campo elétrico uniforme. Mostrar para vocês quando que o campo elétrico ele é classificado como uniforme. Aqui é um bom exemplo. Então, digamos que eu tenha. Não precisa abrir, né? Aqui dá para ficar. Digamos que eu tenha barras de ferro. Uma barra de ferro eu eletrize com carga positiva, a outra com carga negativa. Então, o campo elétrico nessa região entre as duas barras vai ser representado por essas linhas vermelhas. Ó. Vão ser linhas que saem da positiva para a negativa. Na positiva aponta para fora, na negativa aponta para dentro. Se observar, todas as linhas têm esse padrão. Vão da esquerda para a direita, né, horizontal, apontando para lá. Então, todas as linhas aqui, elas são iguais. Então, quando eu tenho uma região onde todas as linhas de campo são iguais, essa região tem um campo elétrico uniforme.